Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o sacerdote Jean Cavalcante, escritor, e nós estamos aqui, né, para dar continuidade ao assunto do que tem muita revelação, muito segredo, muito mistério sobre a palavra de Deus, que é o segundo livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Esse aqui é o 11º assunto, o discurso de sabedoria divina do príncipe Jó. Então ele vai fazer um discurso aqui, mas ele vai revelar muita revelação de Deus. Ele diz assim, ó, o discurso do príncipe Jó para os príncipes e para as pessoas que estavam ali. Ele diz assim, eu jamais irei renegar, jamais deixar de adorar o Senhor Deus, porque eu sei que se eu praticar este ato errôneo, eu irei para a dimensão infernal, que é onde a alma permanece sofrendo sem retornar para o santo céu. Ele diz assim, eu jamais irei tirar a minha própria vida para que eu não tenha salvação. Ele diz assim, eu não posso tirar minha própria vida porque eu não tenho salvação. Eu jamais irei prevaricar para perca a minha salvação. Eu desejo a minha cura, a minha salvação e a minha liberdade. Mesmo que Deus aumente a minha prova, tentação e punição, eu jamais irei perder a minha salvação. Eu não preocupo-me com a minha vida nessa situação, mas eu preocupo-me com a minha salvação. Diz assim, Senhor Deus enxerga em uma dimensão dimensional em cada detalhe desta parte invisível do nosso corpo para nós até a parte visível ele enxerga. Então está dizendo assim que Deus enxerga uma dimensão dimensional em cada detalhe desta parte invisível do nosso corpo. Então ele não só enxerga a parte visível do nosso corpo, ele enxerga também todo o interno, toda molécula, toda partícula quântica de cada corpo nosso, ou seja, partícula da molécula, tá? Ou seja, tem a partícula da água que a gente conhece, que é H, seria H2O. Ele consegue enxergar além disso aí. Ele consegue enxergar o que a gente não consegue enxergar. Então, a gente tem só uma parte do conhecimento da inteligência. Ainda teria que ter aparelhos muito melhores, muito mais sofisticados, e olha, se conseguir fazer isso, para poder conseguir enxergar muito além de dentro da molécula. Aqui, ó, nós somos limitados na sabedoria, na inteligência, na ciência e em tudo aqui no globo terrestre. Falou que Deus permitiu que a gente conhecesse, que a gente tivesse inteligência, que a gente tivesse sabedoria terrena aqui nesse globo terrestre é limitado, tá? Nós não sabemos tudo ainda, nem vamos saber, porque Deus reservou para ele, tá? Ó, o tempo do Senhor Deus é muito maior que o nosso. Ó, o tempo de Deus é muito maior que o nosso tempo, lá em cima. Ele fala sobre um tempo celestial e um tempo terreno, da terra. Então, assim, o Senhor Deus já sabe que eu sou uma pessoa justa, sincera e honrada, e que se eu errei, era por amor, por esse motivo eu não matei e nem mandei matar a minha esposa. Meus filhos, meus irmãos e as pessoas que estavam praticando mal para mim, com falsidades e mentiras. Mas eu tentei de todas as maneiras trazê-los para adorar o Senhor Deus, mas meu trabalho era em vão. E desta maneira, o Senhor Deus entregou eles para Satanás. Assim, se o desejo de Deus seja que eu transforme em adubo orgânico novamente, pois que seja rápido para acabar meu sofrimento. Mas assim, quando o Senhor Deus autorizou a minha vida para o globo terrestre, eu estava em uma dimensão líquida que iniciou a criar todas as minhas veias e artérias, junto com o coração e a alma, depois os ossos, depois os tecidos conjuntivos, depois os ligamentos, massa, músculo, tá? Músculo
gordura, carne, pele, pelo, etc. Então, ele dimensiona como foi gerado dentro da madre da mãe todo o corpo dele. Ele começa pelas veias e as artérias e o coração, tá? Dentro de um líquido. Então, muito interessante isso aí. E todas essas revelações estavam em secreto até ele revelar para mim. Se eu soubesse que este aconteceria, iria acontecer comigo, eu preferia nem ter nascido. Então eu falo, se eu soubesse que essa dor, esse sofrimento estava reservado para mim, eu preferia não ter nascido. Seria melhor do que ir para a dimensão do inferno, dimensão da escuridão, dimensão das pessoas mortas, etc. Então ele fala que tem um plano dimensional, tem a dimensão do inferno, tem a dimensão da escuridão, que é o que está lá fora, tem a dimensão das pessoas mortas, etc. Olha, o príncipe Zofar, endemoniado, acusa o príncipe Job. São acusações cruéis, tá? Príncipe Zofar. Então aqui, ó. Havia um príncipe nomeado Zofar que era da descendência Naamatita. Naamatita era de Naamá e estava com raiva e possuído por demônios. E Satanás usou ele para desacreditar do príncipe Job. E depois que ele escutou o discurso do príncipe Job, ele iniciou a proferir. Então ele escutou tudo e o inimigo estava dentro dele se manifestou, tá? Então diz assim, ó. Olha o que Zofar fala. Tu és um preferidor de palavras em vão, tentando justificar as tuas mentiras. Começou a acusar ele. E tu estás zombando de Deus, dizendo para que nós passemos vergonha. O Job diz que é santo, sacerdote puro e limpo para nós. Mas Deus é que tem que dizer para nós se tu és puro e limpo. E nessa situação que tu encontras, tu não podes dizer é nada para nós. E tu está revelando o segredo de Deus, sendo que tu és um pecador e está condenado a esta vida de pobreza, vergonha e maldição. Mas tu não estás salvo porque tu estás nessa situação. Tu estás realizando descanso com Deus e com nós. Tu queres que a gente acredite na tua sabedoria, sendo que o que tu dizes vem do inferno. Então ele soltou o verbo, soltou todo o mal que estava no coração dele. Tu estás sendo castigado e tu queres que a gente acredite nesta conversa de prova e tentação. Então, tu está sendo castigado, tu quer que a gente acredite nessa conversa de prova e tentação. Ele diz assim, Deus não tem nem consideração por ti, pois ele deixou tu neste estado de calamidade e a tua família era um bando de pessoas erradas, vivendo de maneira errada. Tu és injusto, pratica um favor para nós. Tu és injusto. Diz assim, pratica um favor para nós, né? Mata-te, daí já resolve tudo. Então Zofar, cara, descarregou todo o mal que estava no coração dele. O príncipe Job responde para o príncipe Zofar. Ele fez um monte de acusação, falou que ele era errado, que isso, que aquilo. Então o príncipe Job aqui no 13º assunto, ele responde. Olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, ó. Depois que o príncipe Job escutou todas as acusações, humilhações e ignorâncias do príncipe Zofar, ele disse para o príncipe Zofar e para as pessoas que estavam junto com eles: Tu não conheces a sinceridade, estas tuas acusações são ignorantes, arrogantes e idiotas. Tu não tens nem a metade da minha inteligência e Deus não revela nada para ti. Então Job soltou o vento também, disse assim, tu não tem nem a metade da minha inteligência, Deus não revela nada para ti. Então tu és o quê? Um ignorante. Ele disse assim, quando eu profiro com Deus, ele conversa comigo, mas as pessoas ignorantes que proferem com demônios e Satanás zombam, porque sabe que não tem esse privilégio. Então, as pessoas que conversam com Satanás e os demônios, os espíritos malignos, eles zombam porque ele não tem esse privilégio de conversar com Deus. O inimigo não deixa, entendeu? Não deixa com Deus conversar com você, não deixa estabelecer essa ligação. Ele quebra essa ligação da pessoa com Deus, ele quebra. E tudo que você fala para Deus, ele escuta e usa contra você.
São pessoas arrogantes que só praticam injustiça e ignorância e que está certo acima de todas as pessoas. E quando as pessoas recusam, estas pessoas rebeldes agem com vingança, violência e injustiça. As pessoas que provocam Deus, as pessoas que adoram a Ele, estão sendo amaldiçoadas. Os filhos nascem com deficiência física, mental, etc. E a vida das pessoas rebeldes são de perturbações. Diz assim: tu és semelhante a um animal quadrúpede, cujo nome é asno. Chamou de burro. Tu és semelhante a um animal quadrúpede, cujo nome é asno. Burro. Tu és semelhante, tu és um burro. Tu contesta a natureza de Deus que Deus produziu, achando defeito e erros dos quais tu achas que tu estás correto. Então, tu está contestando a natureza de Deus, achando defeito e erro, achando que tu está correto. Tu não aceitas que Deus produziu tudo que está aqui no globo terrestre e contesta dizendo que a natureza produziu-se sozinha, rejeitando Deus. Nós seres humanos, Deus produziu alma e nos animais Deus produziu alma vivente, mas tem raciocínio limitado. Quer dizer, ó, vamos lá, vamos partir para a ciência agora. O que é que Job está dizendo para os orfãos? Job está dizendo assim: Deus produziu o ser humano com alma. Aí diz a sua imagem, sua semelhança e inteligência. Menos sabedoria de Deus. Sabedoria terrena, tá? Não de Deus. Aí ele diz que a gente tem uma certa inteligência. Produziu a alma vivente que estão nos animais. Por muito tempo a ciência, eu estudei também, que os animais eram irracionais. Os animais não eram irracionais, eles agem por instinto. Instinto predador, instinto de defesa. Eles têm o mesmo instinto que a gente tem, só que a gente consegue controlar esses instintos. E eles não. Se o animal se sente ameaçado, ele vai atacar. Tipo a serpente. Você pisou em cima dela, doeu, ela não vai pensar duas vezes, ela vai ter o instinto de defesa, ela vai atacar. Os seres humanos também, tá? A pessoa joga algo em você, o que é que você vai fazer? Você vai se esquivar, você vai se defender. É um instinto de defesa. Nós temos esses instintos, psicologicamente falando e psiquiatricamente falando, só que por muito tempo se ensinou que os animais eram irracionais. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que os animais têm raciocínio limitado. Foi comprovado cientificamente, tem que ser tirado isso lá dos livros, tá? Uma interpretação errônea de alguns cientistas, errônea, que o animal tem raciocínio limitado. Por exemplo, um papagaio ele consegue falar uma quantidade de palavras, ele consegue agir, ele consegue tomar algumas decisões. Um animal treinado, ele consegue agir, ele consegue tomar decisões. Se ele for treinado para resgate, ele consegue resgatar pessoas. Então, ele tem um raciocínio limitado. Até certo ponto, ele consegue raciocinar, ele consegue é, esse, esse, esse período, tá? Até certo ponto. A gente tem um raciocínio muito maior que o dele, mas também não é muito mais amplo, mas também não é infinito, tá? Existe uma certa limitação. Então, suponhamos que em razão e proporção o animal tivesse 30%, tá? Estatisticamente falando, o animal tivesse 30% da capacidade do raciocínio. E suponhamos que, em razão e proporção, um ser humano tivesse 70% da sua capacidade de raciocínio. Seria muito maior que de um animal, seria 50%, 40% maior que de um animal, óbvio. Isso é para dar exemplo, tá? Segundo pesquisa científica, diz que um ser humano consegue utilizar até 10% da capacidade do cérebro. Tá? Se ele conseguisse usar toda essa capacidade, ou muito mais que isso, ele seria muito inteligente. Tá, mas é assim, para se utilizar 10% é a capacidade natural que um ser humano consegue utilizar do cérebro. Por quê? Porque tem vários departamentos no cérebro. Eu vou falar de uma maneira que as pessoas entendam. Eu tenho o globo direito parental, o globo não sei o que, isso, aquilo, outro. Eu tenho a matriz do cérebro que fica perto da nuca, a matriz cerebral.
tá? Tudo aquilo ali está funcionando em conjunto, tá? Movimento da mão, movimento dos olhos, movimento da perna. E para que eu possa ter uma limitação melhor desse, para que eu consiga ter essa capacidade de 10%, para poder, esses 10% parece pouco, mas ele é uma capacidade onde ele vai coordenar todo o corpo, tudo que está, até o funcionamento do corpo, tá? Seria 10% da capacidade de raciocínio humano, tá? Do cérebro. Só que assim, para que eu consiga utilizar mais que isso, eu tenho que entrar em um estado de transe. Por exemplo, eu quero falar com Deus. Eu paro tudo, fico quieto ali no cantinho, entro no estado de transe, que é onde eu vou me desligar de tudo, me desligar dos meus movimentos do corpo, ficar parado ali, imóvel, seria uma prece, uma petição, uma oração, como fala o pessoal, onde ali eu consigo utilizar mais. Por quê? Porque eu estou desligando várias partes do corpo para utilizar mais do meu cérebro. Aí você consegue utilizar mais. E a partir de alguns treinamentos, com o tempo você consegue utilizar mais. Só que tem pessoas sim que aqui nesse mundo conseguem utilizar 30% da capacidade cerebral, tá? Isso aí seria já um máximo e seria uma pessoa muito inteligente que entende as coisas antes de você falar, ela já consegue entender tudo que você está dizendo. E a limitação do entendimento, tanto visual como falado, como escutado, ela revela mais segredo aqui em cima disso aqui, do príncipe Job. A limitação do entendimento é assim. Tem pessoas que simplesmente ela vê um parafuso. Ela está vendo um parafuso na vista. Só que tem pessoas que quando você fala no parafuso e dá a descrição dele, ela enxerga mentalmente, fotogenicamente, dimensionalmente, o parafuso em várias dimensões, tá? Em várias dimensões. Vem a memória da pessoa. Isso aí. E isso aí faz com que essa pessoa ela utilize 30% do cérebro, porque ela vê em uma dimensão muito maior, tridimensional, o octodimensional. E isso aí faz com que a pessoa utilize. É a pessoa que utiliza mais que 10% do cérebro, 30% do cérebro mais ou menos, ela consegue raciocinar as coisas de maneira do início para o meio, do meio para o fim, do fim para o meio, do meio para o início, em várias etapas. E como se consegue isso? Primeiro tem que se treinar para isso. Tá? Tem muita terapia aí que às vezes é enganosa. Segundo, você tem que praticar alguns exercícios psiquiátricos, tá? Psicológicos, onde vai melhorar a capacidade de raciocínio do cérebro. Isso aí envolve a leitura, a interpretação, treinamento escrito e tudo mais. O que é que eles conseguiram? Eles conseguiram descrever que a pessoa que utiliza os dois lados, é ambidestra, ela tem uma capacidade maior de raciocínio, de utilizar uma parte maior do cérebro. Tipo, já passaria de 10 a 17%. Por quê? Porque onde eu me acostumo a utilizar só a mão esquerda, né, só a mão esquerda, ele cria um lado natural, o cérebro ele se habitua com aquele lado natural. Quando eu começo a treinar para usar a mão direita, eu vou utilizar o lado esquerdo do cérebro, é cruzado. E quando eu começo a utilizar a mão direita e utilizar o lado esquerdo do cérebro, automaticamente eu vou ativar os dois lados do cérebro. Isso vai aumentar a minha capacidade de raciocínio. Foi feito cientificamente, é comprovado pela ciência, é comprovado pela Bíblia, que existe alguns itens, alguns exercícios, até alguns joguinhos educativos que ajudam a melhorar o raciocínio, a mente e a utilização do uso da capacidade. Sendo que assim, em tudo a ciência, tem pessoas que têm uma capacidade cerebral maiores de raciocínio para engenharia, para matemática, outros para geografia, outros para gramática, outros têm uma diversificação maior. Tá? Então aqui, ó,
Então diz assim, ó, Deus, o príncipe Job continuando aqui, diz assim, Deus e eu não temos que provar para ti que tudo que eu estou dizendo é sincero. Então eu e Deus não tem que provar para tu que tudo que eu estou dizendo é sincero. Se tu aceitar, será sincero. Se tu não aceitares, será sincero mesmo assim. Tá? Porque a tua opinião e ignorância é sem importância para Deus e para mim. Então ele joga o verbo. Tá? Falando lá sobre a capacidade de raciocínio e tudo mais, da palavra de Deus, esse aqui, cara, é muito importante. Eu acho que eu vou escrever um artigo sobre isso aqui. Muito importante. E se elabora vários treinamentos para poder se melhorar na capacidade. Aqui, durante a vida, as pessoas acumulam conhecimento e inteligência. E Deus dá sabedoria geralmente na idade adulta. Então, durante o tempo que a gente vive, desde criança, a gente vai acumulando conhecimento e inteligência. E Deus dá sabedoria geralmente na idade adulta. Tinha um camarada lá que era chamado Jean Piaget, que ele descreve isso aqui. Ele diz assim, ó, a gente tem que acumular conhecimento para poder ter inteligência, para poder ter sabedoria. Tem a sabedoria terrena, também tem a sabedoria divina. Geralmente, a gente ganha sabedoria na maturidade, na idade adulta. A idade adulta começa a partir dos 29 anos acima, tá? Aí a gente consegue acumular tudo isso para a sabedoria. Mas quando a pessoa rejeita a Deus, né, a sabedoria que Deus dá, esta pessoa torna-se pessoas amaldiçoadas, ignorantes e imbecis. Quando as pessoas soberbas edificam torres, edifícios e construções modernas, dizendo que nem Deus derruba em segundos. Né? Mas assim, quando as pessoas soberbas prendem as pessoas justas só para zombar de Deus, Deus amaldiçoa essa pessoa. É isso assim, Deus dá as chuvas aonde realmente precisa e cessa as chuvas aonde não precisa. Então, quem comanda as chuvas é Deus. Se está mandando a chuva para determinado lugar, é porque precisa. Por exemplo, os dilúvios isolados, tudo isso aqui, é Deus que comanda. A pessoa começa a blasfemar Deus, começa a fazer regra, tá bom, então vou mandar um dilúvio para lá. Pronto, acabou. Então, ele está dizendo que quem manda a chuva é Deus, tá? Deus é o manda a chuva, ok? Em um bom sentido, que Deus sabe, adora ele. Se assim, com Deus nós temos conhecimento, inteligência e sabedoria, mas as pessoas soberbas só erram e induzem as pessoas ao erro e acham que estão certas. Então, Deus, quem aceitar Deus, ele vai ter conhecimento, inteligência e sabedoria. Mas as pessoas soberbas, elas erram, induzem as pessoas ao erro e acham que estão certas. Né? Ou seja, acreditam na própria mentira. As pessoas que adoram a Deus dão conselhos de sabedoria e os juízes que adoram a Deus praticam justiça. Mas as pessoas soberbas dão conselhos idiotas e praticam injustiça aceitando suborno e corrupções. Assim, ó, Deus dá autoridade real para os reis, príncipes, juízes, governadores, etc. Mas para as pessoas injustas, ele deixa Satanás atazanar a vida delas. Continua aqui, ó. Deus abençoa as pessoas boas. Mas as pessoas ruins, Deus deixa entregue às injustiças. Para as pessoas que acham que são gênios, Deus tira a inteligência delas, deixando desequilibrados mentalmente. Deus salva as pessoas que arrependem-se da morte. Deus despreza as pessoas soberbas, injustas e ruins. Quando as nações rebelam-se contra Deus, ele dizima esta nação, para mostrar que ele é Deus e que as pessoas injustas merecem a morte. O que é dizimar? Dizimar pode ser a 10ª parte e pode ser a 90ª parte. Dizimar é separar, tá? Só que é de separar em um percentual. Um percentual geralmente pode ser 10% ou pode ser 90%. Depende de Deus. Ele que vai fazer a dízima. Tá? Então, assim, Deus pune as pessoas que acham que são inteligentes e gênios. E quanto mais eles praticam as reuniões, achando que irão decidirem os destinos do globo terrestre, da natureza, dos animais e dos seres humanos, Deus muda tudo. E tudo
que estas pessoas soberbas praticam dão errado e mais errado até chegar ao caos. Olha só que interessante. Deus põe as pessoas que são inteligentes e gênios. Assim, quanto mais eles praticam, elas achando que irão decidirem o destino do globo terrestre, da natureza, dos animais e dos seres humanos, Deus muda tudo. Ou seja, veja só, tem as reuniões do G20 lá, a reunião disso, aquilo, para decidir o destino do mundo, os 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e tudo mais. Tá, aí a gente pergunta, tá dando certo? Tá suprindo a necessidade? É real isso que está acontecendo? Estão conseguindo é, é, frear, no mínimo dar uma freada no impacto ambiental mundial? Não estão conseguindo. Por mais que estão tentando fazer algo, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Ó. Quanto mais eles praticam reuniões, tentando decidir o destino do mundo, do globo terrestre, da natureza, dos animais, dos seres humanos, né? Deus muda tudo. Né? E mais errado até chegar ao caos. Então, está dando tudo errado até chegar ao caos. É isso que está acontecendo. Os impactos ambientais estão aumentando, Deus está mudando tudo, e as geleiras estão descongelando e está acontecendo tudo isso. Só que é assim, veja só. É, por trás dessas reuniões aqui, não existe um interesse real em fazer com que o mundo continue para frente. Tem muitas pessoas ali que elas são incentivadoras do caos. Ela se esconde dizendo que está fazendo bem, mas na verdade ela está torcendo para tudo dar errado. Tá? E o único meio dessas reuniões darem certo, primeiro item, é que Deus esteja junto com a pessoa, esteja junto com Deus. Segundo, que realmente o objetivo do desenvolvimento sustentável seja o bem-estar das pessoas e não o poder aquisitivo, arrecadar dinheiro. Tá? Bom, encerrando esse assunto aqui, o próximo assunto seria esse aqui. Ó. Só que a gente vai encerrar por aqui e depois nós continuamos no próximo assunto. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima reunião.